Muito bom dia. Expresso minhas mais sinceras condolências pela partida da nossa irmã Lídia de Jesus Flores, a qual, no dia de hoje, estará sendo levado o seu corpo ao lugar onde já tem preparado corpo onde habitou nossa irmã Lídia de Jesus Flores, enquanto esteve aqui, neste planeta Terra, habitando nesse corpo corruptível e temporário. Ao seu esposo Luiz Arroio, suas filhas Keila e Dixa e demais familiares, conscientes de que há promessas para todo crente no Senhor. Nossa esperança está nas Sagradas Escrituras, as quais, no Antigo Testamento, Jó nos falou de que nos últimos dias, mesmo ele não conhecendo esse mistério, já falava dessa promessa que Deus estaria cumprindo nestes dias finais, os quais estamos vivendo no presente. Em Jó capítulo 19, versículo 25, ele ali nos diz: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. E também ele nos falou em Jó, capítulo 14, versículo 14, morrendo o homem tornará a viver? Todos os dias da minha lida esperaria até que viesse minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderei. E o apóstolo Paulo nos falou dessa promessa, a qual os que partiram no Senhor escutarão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Isso nos fala em 1 aos Coríntios, capítulo 15, e também 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. E ele em 1 aos Coríntios nos diz, versículo 51, diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vejam que é a final trombeta, e uma trombeta nos fala de uma mensagem final de Deus para que essa promessa seja realizada, seja cumprida no meio da raça humana. Haverá uma mensagem, sair uma mensagem que estará pronunciando, proclamando essa ressurreição. Ou seja, que se falará e os mortos ressuscitarão, e estarão ocorrendo um tipo de eventos, uma série de eventos nos os quais Deus estará cumprindo nesse tempo de ressurreição para os que estão e fiquem vivos até sua vinda. Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, falando a essa igreja ali em Tessalônica, eles estavam passando por um momento também de tristeza, por uma situação assim que tinha ido alguns crentes no Senhor nesse tempo, e Deus, por meio do seu Espírito Santo, falando por boca desse mensageiro para essa era, e esteve falando ali a promessa da vinda do Senhor no fim do tempo, e veja o que se tornou
essa situação ali no meio dessa igreja de Tessalônica se tornou em uma bênção para toda a igreja do Senhor nas eras por vir. Não somente a era aí de Éfeso, mas também em todas as eras. A esperança que Deus deu a esse grupo aí era a esperança que iam ter todos os que iam partir das eras que iam estar sendo manifestadas e cumpridas no meio da igreja do Senhor, a qual estava começando nessa construção do templo espiritual de Cristo, o qual começou no dia de Pentecoste para cá. E Paulo, nesse tempo que houve essa perda desses seres queridos ali, abriu um quadro tão e tão grande, porque a fé dos crentes então estava na promessa de que se partissem, iam voltar a viver. Mas também estava a promessa que se permanecessem vivos, seriam transformados, seriam revestidos. Ou seja, que todos em cada era estiveram esperando essa promessa. Mas essa promessa não ia se cumprir em nenhuma das eras, porque era uma promessa que era para ser cumprida em uma era de pedra angular, a era da dispensação do reino, na qual Deus estaria trazendo novamente a este planeta Terra todos os seres amados de cada um de nós, que estaremos vivos e estivermos vivos quando ocorrer esse tempo, esse momento da ressurreição. Porque é em era de pedra angular que ocorreu a ressurreição no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, ele passou quando foi enterrado, depois da cruz do Calvário, foi sepultado, foi ressuscitado mas notem vocês que quando ele ressuscitou, subiu ao céu, se apresentou ao Pai e depois passou pelo seio de Abraão e trouxe os que estavam ali esperando sua vinda. Ou seja, que era em tempo de pedra angular e era o tempo onde se estava entrelaçando e começando uma nova dispensação. Por isso, nas eras, não podia ocorrer esse glorioso evento da ressurreição e a transformação. Mas há umas boas notícias. Há boas notícias para a igreja do Senhor, que nós, os que estamos vivos, vamos permanecer neste tempo. Os que vamos permanecer vivos neste tempo, vamos ver com nossos próprios olhos, estando nestes corpos, os que regressarão na ressurreição. Essa promessa que Paulo falou ali é para o nosso tempo. É neste tempo em que voltaremos a ver os que nos deixaram, estando nestes corpos terrenos que nos deixaram de nos acompanhar fisicamente em corpos terrenos. Porque recordem que eles não estão mortos, eles somente estão dormindo, descansando, e estão pertinho de nós, e estão a uns 12 pés. Ou seja, que eles não estão muito longe de nós. E, se Deus permite, em alguma ocasião em que apareça a alguma pessoa, como, por exemplo, apareceu quando o irmão Branham foi visitar lá a sexta dimensão, em uma das tantas vezes que foi, ali estava sua esposa Esperança, Hope, e depois de conversar o que conversaram, quando ele veio aqui, regressou, ele sentiu seu afago nas costas, ele a escutou, vem, que eles estão aí pertinho de nós. E por isso é que neste tempo, essa bênção tão grande que Deus tem para cada um dos seus filhos é a bênção que todos os das eras desejavam receber, desejavam ter em sua era. Cada mensageiro lutava para que fossem em sua era essas promessas divinas que eram para serem cumpridas no fim do tempo. Mas não era para o tempo das eras, porque nem era o mensageiro, nem era também o grupo. Todos os elementos têm que estar presentes para essas promessas, as quais Paulo lá falou ali, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13, onde diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais
como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem, Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vejam, são palavras de consolo para todos os familiares ali nessa ocasião, e todas essas palavras que ele nos falou aí, de todas essas promessas, também seriam palavras de consolo e também de esperança para todos os que no fim do tempo estariam passando por uma situação como essa, de que um familiar tenha ido de nosso meio. E a vida continua, não podemos nos deter, nem estar com esse pesar o resto da vida quando se vai um ser querido, mas que temos que ser realistas e conscientes que já não se pode fazer nada por essa pessoa, nem essa pessoa já não pode fazer nada por ela mesma. Agora corresponde a cada um que ficou aqui na terra, que está ainda aqui na terra, lutar para se preparar, para poder vê-los quando regressarem e assim serem transformados. Já não se pode dar para trás àquele que terminou seus dias neste planeta Terra, nem um como familiar ou amigo, nem quem se foi do nosso lado. E agora é lutar a própria pessoa pela bênção que Deus prometeu neste tempo, que aos que ficarem vivos seria transformados ao vê-los quando eles regressarem. Ou seja, que a vida continua e seguimos em frente lutando pela nossa família, pelos nossos filhos, por nossos pais, e buscamos o melhor bem-estar para todos e, muito especialmente, encaminhá-los no caminho do Senhor. Porque não há outra esperança para o ser humano, a não ser a vinda do Senhor em sua primeira vinda para obter essa vida eterna, a qual já está fechada essa porta. Mas ainda há oportunidade quanto a receber a revelação de Deus para o tempo em que estamos vivendo, o qual é a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, para que assim, crendo em sua vinda, dar depois a vida na grande tribulação àqueles que não receberam vida eterna por meio da porta na primeira vinda, a qual foi Cristo. Essa porta já foi fechada. A porta que está aberta é a porta da segunda vinda do Senhor. E como não se pode entrar por essa porta, então, os que não entraram por essa porta têm que entrar pela porta da segunda vinda de Cristo, a qual dá a fé para os que estão vivos serem transformados. E esses escolhidos que seriam transformados e raptados são os que teriam essa parte de reclamar a todos aqueles que não entraram pela porta da primeira vinda de Cristo. Todo esse mistério vai estar sendo aberto neste tempo final, mais amplamente, porque todos os que amamos e todos os que Deus nos deu, nós o vamos reclamar e Deus vai nos dar. E, consequentemente, vamos obter vida eterna. Vejam como os escolhidos de Deus obterão esse poder e essa autoridade para também dar vida eterna para os familiares, que provém da árvore da vida, que é Cristo. E a árvore se fez carne, e esse título de propriedade veio à raça humana, e os filhos e filhas de Deus, escolhidos de Deus, primogênitos de Deus, terão esse título de propriedade e poderão dar essa vida eterna. E
nos diz, em Gênesis capítulo 3, versículo 18, ela produzirá também espinhos e abrolhos e comerás das ervas do campo. Isso está falando depois que Adão e Eva caíram aí no jardim do Éden. E vejam, continua dizendo, do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois é pó, e ao pó tornarás. Assim que podem levar o corpo de nossa irmã Lídia de Jesus Flores até o lugar onde já tem programado. Que Deus os abençoe e dê paz e consolo a seu esposo Luiz Arroio, suas filhas Keila e Gixa e demais familiares e amigos. Deus os abençoe e Deus guarde a todos.